Bom, boa noite para você, agora definitivamente aqui do estúdio do Democratize, mais um estúdio da Rede 98. Estamos no ar pelos canais de imagem da 98, 198 e 698 na Claro TV, TV aberta, canal 29, Belo Horizonte, TV aberta 22, Sete Lagoas. Você também pode nos acompanhar pelos nossos aplicativos na Google Play, na App Store. Tem o site 98live.com.br e no YouTube você pode acompanhar no canal da 98, canal 98 Live. Você está ouvindo a gente agora pela FM, você está ouvindo uma reprise, uma gravação que foi ao ar, está sendo ao ar agora de 9 às 10 nos canais de imagem e de 10 às 11 na 98,3 FM. Eu costumo dizer, a nossa nave-mãe foi onde tudo começou. Quer participar com a gente? Tem a aba chat no 98live.com.br. Pode mandar sua opinião, sempre muito bem-vinda. Lembrando que nos canais de imagem é ao vivo. E o nosso WhatsApp, claro, 31 99316 9898. O que é democracia? Como elas nascem? Como elas continuam vivendo? Depende de quem? De nós? Nós somos os principais atores dessa democracia? Como fazer para revitalizar uma cena que nem sempre é muito bem compreendida entre nós, que é a cena política? Pode parecer pretensão. Nós não queremos dar solução, mas por pretensão nós iremos discutir esses temas de maneira muito profunda no Democratize. Comigo, para tocar essa aventura, essa conversa, essa viagem da democracia, o professor e jornalista Augusto de Franco está aqui comigo, novo integrante do nosso batalhão de colunistas da 98 e que nos honra muito com a sua presença aqui no 98, no Democratize da 98. Que bom, Augusto, a gente poder falar de um tema que você, eu vou permitir fazer aqui uma figura de linguagem, é um grande zelador. Diga lá. Talvez o máximo que eu seja um zelador mesmo, né? A questão da democracia, o mais importante é que ela nasceu como conversação. E ela depende de conversações. No momento em que as conversas democráticas desaparecerem, a democracia vai desaparecer também. Então, o nosso papel no Democratize é estar mantendo animadas as conversações democráticas. Mas não é a conversação sobre política, tal como as pessoas imaginam, aquela coisa que faz o vereador, o deputado, o senador, o governador, o presidente. Não é apenas isso. É também o que nós fazemos. É a democracia como modo de vida. Então, o Democratize talvez seja o primeiro programa que vai analisar tudo do ponto de vista da democracia, como regime político e como modo de vida. No ano de 2015, nós começamos um trabalho, começamos em 2014, final de 2014. 2015 a gente teve um trabalho intenso numa outra emissora, na CDL-FM, onde eu tinha como convidado todas as quartas-feiras Gabriel Azevedo. O Gabriel se sentava e a gente conversava no ar, começou com uma rápida participação e foi ampliando, até virar um quadro em que a gente falava política de maneira descomplicada, e lá nasceu o embrião dessa ideia que hoje está no ar, que é o Democratize. De 2015 até aqui, 8 anos em que a gente fala de um programa que está indo no ar agora. Qual que é a tua expectativa para essa conversa da democracia, Gabriel? Que a gente sinta aqui ao vivo o que a gente sente nas nossas conversas de bar, de amizade. A gente há anos, né, Augusto, fala, eu e o Paulo, de tentar tratar a política, de tentar tratar o cotidiano de uma maneira mais leve, sem as brigas que a gente vê em mídia social. E não quer dizer sem discordância. Eu e você somos pessoas diferentes. Discordamos em várias coisas. Muito. Mas sempre tivemos a civilidade de conversar sobre os mais variados temas. Desde que você me conheceu, eu, de fato, disputei a eleição 2 vezes, estou no 2º mandato de vereador, então, de certa maneira, eu experimento a democracia na vida pública, na vida política, no cotidiano, em sala de aula, e eu acho que dá para misturar isso tudo no liquidificador com a participação de quem está aí com a gente e fazer algo legal acontecer de maneira pioneira. Quero parabenizar muito o Rodrigo aqui a 98 por essa oportunidade e essa chance de com a nossa audiência a gente chegue em outro lugar, em outro patamar de discussão. E antes de entrar no nosso primeiro tema de hoje, nós escolhemos como um tema central da nossa conversa, não o principal, mas o central, que é o populismo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Augusto. Democracia se aprende na escola? Infelizmente não.
nós não aprendemos democracia na escola, raramente, ou quase nunca aprendemos em casa, em família, não aprendemos na vizinhança, na ONG, na organização social, no trabalho, não é? Porque na maioria dessas instituições, embora a democracia já tenha muito tempo, não é? Na Terra, sendo experimentada pelos humanos, mas essas instituições ainda não se democratizaram para funcionar de modo democrático. Não é? Então, dificilmente se aprende democracia assim. Não é? E você não nasce democrata, ninguém nasce democrata. A democracia é uma espécie de conversão, não é religiosa, evidentemente, mas é uma conversão. Eu me converti em 2008. De princípios, né? Eu só fui me converter tarde, em 2008. Eu também, a minha conversão foi tardia, foi depois da queda do Muro de Berlim. Até lá eu não tinha muita ideia. Como a minha. Engraçado, você cita um fato histórico, que é também um marco para mim, para começar a entender o que é conversar sobre democracia. Exatamente. A queda do Muro de Berlim, ela alerta toda uma geração de habitantes do planeta de que nós precisamos começar a conversar de outra maneira. E para muita gente, Paulo, o Muro de Berlim ainda não caiu dentro da cabeça deles. Tá de pé. Esse é que é o problema. Eu costumo brincar que tem gente que está vindo a pé da Albânia, né, ou a pé da Hungria, não consegue chegar no lugar. Lá. E outros que estão voltando para lá. Isso é verdade. Voltaram. Para a Hungria, principalmente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre populismo. Quando a gente vê, por exemplo, o cenário brasileiro, e não só ficando aqui, mas nós temos aí de Bolsonaro a Lula, Putin, Morales, Trump, Kirchner, um espetáculo de populismo no mundo. O mundo parece que agora resolveu que vai ser gerido pelos populistas. Isso é uma verdade? O que é populismo? A primeira coisa é entender o que é o populismo no século XXI. É um pouco diferente do populismo antigo, não é? Do populismo do Perón, do populismo do Getúlio, não é? Que era aquele populismo que era o quê? Era demagogia, assistencialismo, clientelismo, não é? E o populismo no século XXI, ele tem duas grandes vertentes, ambas populistas. O populismo autoritário, que vocês devem ter visto no caso, por exemplo, do Trump, do Bolsonaro, do Orbán na Hungria, do Erdogan na Turquia, do Putin na Rússia. Essa é uma vertente. É chamada de extrema-direita, não é? Embora essa classificação direita-esquerda esteja ultrapassada. Ela é uma categoria impotente, não é? Mas é um populismo. E também nós temos um populismo dito de esquerda, que é o neopopulismo, que é esse que começa agora na América Latina neste século, neste milênio, que é a Venezuela com Chávez, não é? A Bolívia com Evo Morales, o Equador com Rafael Correa, não é? Então esse é o que a gente chama de neopopulismo. Então nós temos um populismo autoritário e um outro populismo que eu chamei de neopopulismo. Qual é a diferença desse novo populismo por antigo? É porque esse populismo é um uso da democracia contra ela. Exatamente. É isso que eu acho interessante, Paulo, porque a democracia, como nós a conhecemos mais recentemente, não a dos atenienses, a que ressurge ali na Inglaterra, ela tem um movimento de sanfona, para todo mundo que está nos escutando perceber. Ela vai e ela volta. Vem. Ela vai e ela vem. Precisamente 3 vezes. Ela vai no início ali do século passado, com as grandes democracias americana, inglesa e tal. E ela vem num pós-Primeira Guerra Mundial, com os movimentos clássicos de autoritarismo e autocracia que a gente tem e usa como exemplo até hoje. Fascismo, nazismo, mesmo formato. Um líder mandando no povo, sabe? Aí ela começa a voltar no pós-Segunda Guerra. Quando Hitler ele é derrotado, você vê que o Getúlio cai no Brasil, vários ditadores salpicam a cair, e você tem a Carta de Direitos da ONU, você tem uma conversação entre nações democráticas, e aí você tem a segunda onda que vem com de a Guerra democracia. Fria. Não, aí primeiro você vai a favor. Não, tá certo, a democracia avançando ainda. Sim, o que
faz ela retroceder é a Guerra Fria. A Guerra Fria é a grande barreira Isso. para esse novo movimento E é democrata. a onda de autocratização que muitos, atualmente vivos, presenciaram. Mas você falou da democracia na Inglaterra, falou da democracia nos Estados Unidos e a França. A gente pode pincelar a França Não. como um caminho, pelo menos inicial, de uma discussão democrata? Na minha visão democrática, a França só chega na democracia no século passado. Porque a Revolução Francesa não deu para a França democracia. A Revolução Francesa deu para a França esquerda e direita, e 10 anos depois, cortando cabeça e muita guilhotina, eles saíram de um rei para o Napoleão, né? Então não é uma democracia. E completo, depois que a Guerra Fria fez a democracia retroceder, inclusive no Brasil, né? Sim. O Brasil é um dos belos exemplos desse vai e vem. A democracia que faz exatamente isso. A Guerra Fria, ela retroage com o colapso da União Soviética e nos anos 90, com Bill Clinton, Tony Blair, Cardoso, um movimento muito similar no mundo, você tem a última e terceira, né, onda de democratização. Os índices de democracia foram todos subindo, ditaduras caindo. E qual é o marco que nós estamos nele até hoje? A partir das Torres Gêmeas e da guerra no Iraque e uma série de outros fatores que nós podemos discutir, e sobretudo um surgimento de uma China e de uma Rússia autocráticas, né, um ressurgimento de uma Rússia que tentou se democratizar com Yeltsin nos anos 90 e não conseguiu. Esses ventos venenosos, como Larry Diamond chama, né, eles começam a fazer o mundo retroceder. E é aí que surge o populismo. É isso que eu ia falar. Se você pegar a América Latina... O populismo contemporâneo. Sim, Exatamente. não, a Ele América vem aí Latina, nesse momento. Ele vem aí nesse a momento. América Latina, propriamente dita, no índice medido no ano passado, o índice de democracia volta ao padrão da queda do Muro de Berlim. E por falar causa em do índices de populismo. democracia, como a gente está conversando com pessoas que provavelmente não tenham acesso a todo esse material de entendimento, porque existem várias instituições que medem o que é democracia no mundo, inclusive as classificam. Democracia liberal ou plena, democracia eleitoral, autocracia, são classificadas. Quais são os principais índices para que aquele que está nos acompanhando agora possa também acompanhar essa realidade? Olha, 3 institutos são os 3 institutos principais que monitoram os regimes políticos no mundo. É a Freedom House, que é o mais antigo deles, é a The Economist Intelligence Unit e é o VIDEM, da Universidade de Gotemburgo. Então, esses 3 produzem relatórios anuais de democracia e eles classificam os regimes usando suas próprias classificações. Por exemplo, o VIDEM acha que os regimes são de 4 tipos. É a democracia liberal, a democracia eleitoral ou apenas liberal, a autocracia eleitoral e a autocracia fechada. Para dar exemplo, né, de tudo, É melhor. o melhor tipo, assim, a democracia mais Plena, liberal, liberal. Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia. Austrália, Finlândia. E você bate o olho e vê. Ou seja, liberdade, eleições livres, oposição, situação, inversão alternância de poder, que é uma questão central. mas Sim. também na sociedade. Sim. Ou seja, a aceitação do contraditório. liberdade religiosa Sim. convivendo, uma série de coisas. E aceitabilidade da derrota, que é uma coisa importantíssima. O cara perdeu a eleição, ok, faz Não, parte. tudo bem, agora vai você. Depois sou vou eu. É isso Não é? aí. Que eu Troca vou o governo. voltar, inclusive. O populismo não aceita isso. Liberdade de expressão, imprensa pujante. Aí é só pegar o contrário para entender. Essa é uma característica, inclusive, do populismo, de não aceitar as derrotas. Não aceita. Né? Não aceita. As Ele derrotas acha são que a sempre- eleição é um instrumento, é um meio para chegar ao poder. E uma vez chegando, ele não quer sair. Não. Por isso que os populistas, quando chegam aos governos, eles tentam alterar a Constituição, eles tentam controlar o judiciário, eles estendem a duração dos seus mandatos. Manipulam as eleições. Manipulam as eleições porque... Como a gente está vendo no Brasil um exemplo muito claro. Vamos trazer para cá. Terminando um o exemplo, raio-x do Brasil. terminando o exemplo que fica claro entender. Então essas democracias plenas estão aqui, Suécia, Noruega e tal. Do outro lado, as autocracias fechadas, Coreia do Norte, Cuba. Venezuela, China. Hungria. China, tudo isso está lá de lá. Não, Turquia. Hungria A não. Hungria tá no... Hungria e Turquia são isso que eu ia falar. autocracias São eleitorais. autocracias eleitorais. Exatamente. Entre a democracia plena e a autocracia fechada, você tem 2 meios do caminho. O meio do caminho mais democrático, o meio do caminho mais autocrático. O Brasil está no meio do caminho mais democrático.
É uma democracia falha. Ou seja, nós temos aqui a estrutura de uma democracia, mas não a alma. Exemplo. Vamos pegar o atual, fatos que aconteceram. Em 2002, a eleição chega ao poder o Lula. Quando você tem a eleição de 2006, o mensalão, que aconteceu ao longo do mandato, Do primeiro mandato. mais do que corrupção plena e simples, o STF definiu isso muito bem, era uma tentativa de corrosão democrática. Sim. Você pega o parlamento, faz dele uma paçoca, Aluga. Aluga. Usar a palavra correta para especificar suga cada a caso. independência, Suga a independência e aluga o para parlamento. você ter mais força. Isso. E quando chega 2006, reelege e tal, também por causa disso. Em 2010, qual é o grande escândalo? O Petrolão. O dinheiro extraído da Petrobras, que é uma empresa de todo mundo, ia sobretudo para... Sobretudo não, mas muito. O para dinheiro quê? extraído aí não é nenhuma figura de linguagem, né? Não, Se não der, extraído igual se não petróleo. Exatamente. Para quê? Para fazer campanha. Sim. Marqueteiros falavam, olha, esse dinheiro vem para a gente fazer campanha. Então, se você tem um marqueteiro de um partido recebendo dinheiro público, roubado, fazer campanha, muitas dessas pessoas vão falar assim, como eu amo a eleição. Claro, fica muito gostoso amar a eleição, Claro. se você injeta nela... Se a eleição sou eu quem controlo. Claro. Deixa eu só colocar aqui quem está participando com a gente, Sandra Malta pelo YouTube, está presente para poder entender melhor o nosso país. Sandra, nós não temos essa pretensão toda não, mas vamos conversando muito, inclusive participe sempre, venha discutir conosco aqui. Marco Antônio Salamin do YouTube, vida longa ao programa. Ele ainda completa, se o PT e o STF deixarem. Vou deixar assim, pode deixar que nós vamos brigar com eles, não tem problema não. Felipe Veiga, muito sucesso ao novo projeto e vida longa, sem paixões políticas, com opiniões balizadas, é o que eu espero. Nós também esperamos poder retribuir isso para você. E o Gabriel Augusto, parabenizando, aliás, o Luiz Campos, do YouTube, dizendo que grande iniciativa e parabenizando Paulo, Gabriel e Augusto e a Rede 98. Tá aí a gente que, se você quiser participar, no nosso canal, no nosso site, 98live.com.br, tem a aba chat. E nós temos também o WhatsApp, claro, 31 99 316 9898. Nós não vamos esgotar esse tema agora, não. Nós temos que fazer um intervalo. Quanto tempo eu tenho? 2 minutos? 2 minutos não dá. 1 minuto só. Nossa, aqui vocês não acreditam. Num programa em que se fala em democracia, o tanto de autoridade que vem da mão de um cara que controla o tempo e diz que eu só tenho 1 minuto. Então eu vou fazer agora um intervalo. A democracia também é respeitar as instituições. Muito bem lembrado. A democracia também consiste em respeitar, principalmente em respeitar leis e instituições. Mas a gente tem um intervalo rapidinho e volta daqui a pouco com o segundo bloco do Democratize. Espera a gente aí. Eu comecei em 1910, numa rádio amadora, um programa de variedades. Aí fui para uma rádio maior, isso já era em 1915. Apareceu um produtor que me convidou para fazer jornalismo. Fui para a redação, repórter de campo, repórter de rua, fui para a TV, entrevistei até a Xuxa. Paulo Leite é campeão do jornalismo, mas multicampeã mesmo é a Claro, com a internet mais premiada no Speed Test. Internet móvel com menor latência do país. Se você já é cliente, saiba que você está com a melhor. Ainda não é? Tá esperando o quê? Vem pra Claro! 1990 eu estava numa bancada de jornal. Eu era o Sérgio Chapelin de BH. Você tinha que ver. A Crona apresenta o lançamento mais quente do mercado, linha CPVC Ultraterm Crona, desenvolvida para trazer mais praticidade para instalações de água quente. Garante a estanqueidade e não requer ferramentas especiais para instalação. As juntas são soldadas a frio com adesivo plástico. A linha CPVC Ultraterm Crona também tem muita durabilidade, não incrusta e tem uma vida útil estimada em mais de 50 anos. Isso também significa um ótimo desempenho, sendo mais eficiente contra impactos. Ela tem baixa condutividade térmica, por isso não precisa de isolamento. E ainda proporciona água quente por mais tempo. É livre de corrosão e imune à degradação por substâncias contidas na água, não propaga chamas e atende às principais normas brasileiras. Nova linha CPVC Ultraterm Crona. Um banho de tecnologia, inovação e qualidade. A Crona é show. Já faz um tempo que somos mais que uma rádio. Tá no trânsito? A gente tá junto.
vendo seu time jogar? A gente tá na sua TV. Vai pro banheiro? Olha nós aí no seu celular. Onde quer que você esteja, a gente tá com você. Tudo isso, claro, seguindo sempre o nosso propósito: informar e te divertir. E aqui a gente faz de tudo pra te tirar do sério, no bom sentido. Se for pra fazer igual os outros, nem chama a gente pro rolê. São 54 anos de história. Simbora, Cruz! Aqui é profissionalismo. Mas vamos ainda mais além. A gente promete, só tá começando. E pra acompanhar é fácil. A gente pega até tijolo. Bom, nós estamos de volta com a Democratize, é o segundo bloco do Democratize. Você já sabe que pode participar com a gente e deve participar com a gente. Eu estou sendo informado que o YouTube tem muita gente participando. Queria agradecer mesmo essa participação, porque se é um programa que vai falar de democracia, você precisa estar junto com a gente. Nós temos que ter a tua participação, tanto pelo nosso chat, no 98live.com.br, como pelo WhatsApp, claro, 31993169898. Estava falando de populismo, o Gabriel enveredou pelo tema de maneira direta, muito clara, mas o Augusto tem que completar esse tema. Não, o Gabriel estava falando que entre a autocracia fechada, que não faz eleição, e a democracia liberal, existem dois tipos de regime, que é a autocracia eleitoral e a democracia apenas eleitoral. Okay. Por que isso é importante? Porque o regime mais numeroso do mundo hoje é a autocracia eleitoral. Faz eleição, mas não é democracia. Não é? Que é Hungria, que é Rússia, que é Turquia, que é Venezuela, Índia. Que é Índia, a maior de todas, não é? Que é Nicarágua. Então, eleição definitivamente não pode ser considerada Não. sinônimo de democracia. Não Se pode. basta imaginar o seguinte, você vai pra eleição. Lá na Índia, inclusive, sabe quando a pessoa vota, pinta a unha dela com uma tintinha assim, né? Tive lá vendo. Vamos dizer que você vai pra eleição. Paulo é candidato, Augusto é candidato e eu sou candidato. O Paulo está no poder. Aí o Paulo se concede 10 horas na televisão para falar com o distinto público. Nós temos 5 minutos cada um. O Paulo recebe todos os recursos furtados do governo para comprar votos e cabos eleitorais. Nós nada. O Paulo vira e fala o seguinte: vou prometer para o povo isso, isso e aquilo outro, e aqueles dois inventam sobre nós mentiras terríveis que não são punidas de alguma forma. Tem eleição? É democracia? Não. Porque nós não estamos em igualdade, não há regra do jogo, e, por isso, várias democracias que se pintam assim não são. Gabriel, vamos botar um Twitter. Nós temos os tweets aí, os tweets do Gilmar Mendes. O ministro do STF, Gilmar Mendes, que fez a farra do Gilmar lá em Lisboa, levou metade de Brasília para lá. Não, levou metade do Brasil para lá, né? Vamos falar a verdade, com todo respeito ao teor e o saber jurídico que pode ter circulado pela capital portuguesa. Nós sabemos que mais do que saber jurídico, outras questões lá aconteceram. E eu não vou ficar aqui falando sobre aquilo que as revistas de fofoca política já divulgaram aqui a respeito da fala do Gilmar, ou da farra do Gilmar. Mas o Gilmar falou a respeito de uma fala do Lula. O Lula, dando uma entrevista à Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, comportou-se de maneira absolutamente antidemocrática. Não dá para dizer de uma outra forma. E, ao se comportar de maneira antidemocrática, ainda vem com uma pérola. A democracia é relativa. Para mim de um jeito, para o senhor de outro, falando isso para o repórter. E aí defende a Venezuela como uma democracia usando aquilo que você acabou de dizer. É um processo eleitoral que a Venezuela tem, portanto, ela é uma democracia. Palavras de Luiz Inácio Lula da Silva, que foram rebatidas pelo ministro Gilmar Mendes. Coloca na tela
os tweets aí do ministro Gilmar Mendes rebatendo a questão da relativização da democracia. Gilmar Mendes diz assim: a realização de eleições em tal hipotético cenário jamais poderia afiançar o caráter democrático de um regime político. Aos eleitores não cumpre escolher entre governo e oposição, mas apenas referendar a vontade do ditador de plantão, disse Gilmar Mendes. Eu não vou lembrar que agora o nome do senador me fugiu profundamente, que num debate no Senado americano virou e disse algo assim: mas essa é a sua opinião. Você lembra qual é? Eu não lembro. Mas você lembra do fato que eu estou dizendo, né? Existem duas coisas muito claras em qualquer prosa: fato e opinião. Ok? Esta camisa... Bom, vou pegar um exemplo mais óbvio. Este livro tem uma capa vermelha. Não. Isto não é uma opinião. Isto é um fato. Ok? Se eu soltar este livro... Ó, atenção, nosso ouvinte, o que vai acontecer? Vou descrever. Estou soltando um livro no tapete macio. Ele sai da minha mão e cai no chão. É um fato. Porque é um fato. Existe a gravidade. Então existem fatos. Agora, eu posso achar a roupa que o Augusto está usando bonita ou não tão bonita. Eu posso gostar ou não das suas armações de óculos. Porque isso é uma opinião. Quando o senhor Lula vira e fala a democracia é relativa, ou seja, ela depende de quem acha que é ou que não é, ele desconsidera que a democracia não é questão de opinião. O Xi Jinping acha que a melhor democracia do mundo é a chinesa. Que não é democracia. Que não é democracia. Mas ele defende. Não, ele fala que é a democracia que funciona. Exatamente. Mas é graças... Ainda bem que nós estamos aqui num programa onde 3 pessoas sabem diferenciar fato de opinião. Por que existe o que o Augusto falou agora há pouco, os índices que medem a democracia? Não tem um sujeito que vai com a prancheta no país, fala gostei ou não gostei. Tem critérios. Ou seja, a imprensa tem liberdade para falar. As eleições são livres. Tanto que você tem um escalonamento de quem é mais democrático e quem é menos democrático. São múltiplos critérios. Você falou de 2 ou 3. Não, eleições é apenas um deles. São 30, 40 indicadores. Exatamente. As eleições são multipartidárias. Não, mas você sente. A democracia é uma coisa que, para além... claro que fica um pouco diferente. Falar, pô, mas ela é tão factual. Como é que você sente? Você respira. Ou seja, se você vai num país igual a Coreia do Norte e você está com seu equipamento de filmagem na praça e vê um soldado falar, o senhor não pode fazer isso? Opa! Opa! Ó, a democracia. Ela não é relativa não, viu, Lula? Se você está numa nação que o fato de pessoas do mesmo sexo não puderem demonstrar afeto publicamente, ou seja, há vários lugares do planeta que perseguem as pessoas ou por religião, ou por orientação sexual, ou por outras razões. Nenhuma é uma democracia. E nenhum dos até por aspectos ideológicos claros, né? Então, na verdade... E, aliás, nós estamos acabando de ver agora, é um dos assuntos que a gente vai abordar daqui a pouquinho, a decisão da Venezuela de impedir... É o exemplo que eu dei. De impedir a sua opositora. O que o Lula está buscando, ao falar que a democracia é relativa, é uma desculpa que ele tem para apontar o dedo na direção da Venezuela, que é um aliado ideológico do presidente, embora não democrático. Você pode encontrar, vamos botar aqui no mesmo espectro, você pode ter o governo português, de esquerda, o governo brasileiro, de esquerda, o governo da Hungria, de esquerda, não, perdão, o governo da Hungria não, o governo venezuelano de esquerda. Os 3 são de esquerda, ok? Tem uma visão em que o Estado precisa preponderar em relação ao indivíduo. Ainda assim, o governo português é uma democracia, o governo brasileiro é uma democracia falha e o governo venezuelano é uma autocracia. Eleitoral. Veja, e eu posso fazer a mesma coisa com a direita. Você pode pegar um governo de direita, sei lá, um governo de direita inglês. Os conservadores estão no poder na Inglaterra. Você pode pegar a Hungria e você pode pegar o Bahrein. 3 de direita, mais um é uma democracia, o outro é uma democracia falha e o outro é uma autocracia. Então, Lula, democracia não é relativa. O que você tenta relativizar é que para os seus aliados ideológicos você passa o pano. Em relação àqueles que você não gosta,
aponta-se o dedo. E É quem isso. está na tela está vendo os 2 posts de Gilmar Mendes, porque tem um segundo post do Pegar Gilmar o Mendes livro, em que ele Paulo. fala não é democrático um regime político em que, por exemplo, o chefe do executivo vale-se do poder militar para subjugar Congresso e Judiciário e para garantir a eliminação física dos cidadãos. E aí ele pontua, né, aos cidadãos que ousem denunciar abusos ditatoriais. E isso é o que acontece hoje na Venezuela. Dá para a gente estabelecer algum parâmetro e vamos começar o cenário das nossas provocações para ver se nós conseguimos chegar vivos até às 9 da noite. Dá para a gente fazer uma comparação do cenário de proibição ou de cassação dos direitos políticos da candidata Marina Corrada, é isso? Maria Corina Machado, Isso. e o ato praticado pelo TSE com Jair Bolsonaro? Existe relação entre os dois atos ou são absolutamente distintos? São distintos, né? A Maria Corina é um caso clássico que o Ortega na Nicarágua vem fazendo. Ele quer ganhar a eleição, então ele começa a prender ou caçar a candidatura dos outros concorrentes. Antes de nascer. Não. Às vezes já estão até concorrendo e ele caça a candidatura e inventa lá um processo, e agora o Maduro acabou de fazer isso na Venezuela. Em outros lugares as pessoas desaparecem, tomam um chazinho de Na polônio. A Rússia é um tal de cair da escada. Cair da escada. Agora Como mesmo, escorrega, cair agora da mesmo janela. uma executiva de uma indústria, de uma empresa russa, Escorregou. escorregou no parapeito do seu apartamento Acontece de muito na maneira... Ninguém consegue Lá entender. quando você não escorrega, você é envenenado Que maldade com ridícula. polônio. Polônio. Chazinho. É um polônio. chazinho. Chazinho e polônio. tal, tá resolvido o problema. E a Rússia é, talvez hoje, um emblema muito claro de um regime ditatorial que se transveste de democrata para tentar iludir uma parte do mundo. Nem mais, né? E nem mais se Eu acho que transveste. nem Com o existe Putin, eu mais. acho que já acabou Não, essa não. história. O né? Putin hoje tá fixado no império, né? A Rússia, coitados dos É. russos, ou seja, podemos ir longe aqui na história, mas em resumo, da Revolução de 17 para trás tinha czar, nunca teve democracia. Aí vem 17, sovietes, não sei o que, lá Também vem... não era. Não era, né? O governo bolchevique, tudo isso, Nada. até chegar no Stalin, que foi um ápice, e cair a União De uma Soviética, ditadura absoluta. tudo Era ditatorial. ditadura. Aí É. nos anos 90, o que se tenta com Yeltsin é sim, e a Rússia avançou nos anos Começa 90. com a perestroika, né? Sim, mas o que acontece rapidamente depois dos anos 90 é que a KGB, a própria estrutura que estava muito acostumada, o processo de democratização russa, se é que nós podemos chamar de processo de democratização, contou com um assalto do Estado. Grandes oligarcas começaram a tomar petrolífera e tal. O Estado foi tomado muito rapidamente e isso não conseguiu garantir eleições livres, imprensa. E quando você tem um cara que foi agente da KGB, que chega no poder com todos os métodos de Stasi, né, de polícia política e tudo mais, tanto que o Putin, quando ele sai do poder, ele bota o Medvedev um pouquinho para fazer a coisa acontecer. Mas para pontuar para os nossos telespectadores, ouvintes, não tem paralelo uma opositora venezuelana ser colocada fora do jogo com a decisão do TSE em relação ao Bolsonaro. E explico por quê, Paulo. A questão do Bolsonaro, muita gente fala assim, mas então o Brasil é um lugar onde você não pode duvidar das urnas? Onde você não pode questionar que não tenha nenhum problema no processo eleitoral? Pode. Você pode olhar e falar assim, ó, tenho dúvidas em relação às urnas, gostaria de mais segurança. Apresente as provas. Mas você tem uma coisa aqui no Brasil que é o seguinte, uma coisa é eu falar assim com o Augusto, ô Augusto, se Paulo, você acha que ele tem cara de bandido ou não? É uma pergunta, é uma suposição. Outra coisa, Paulo Leite, é eu chegar aqui pro Paulo, ou pior, chegar no programa e falar assim, o Paulo rouba. O Paulo é assassino, ele matou uma pessoa, sem que você tenha matado. Por que eu estou falando essa diferença rudimentar aqui? O Bolsonaro convidou um corpo diplomático numa sede de poder e começou a dizer que o sistema eleitoral brasileiro não funcionava. E que havia aí uma fraude eleitoral. Isso é de uma gravidade. Sabe por que é de uma gravidade? Porque não é de hoje. Ou seja, ele sempre jogou o povo contra o processo eleitoral. Nós temos pessoas que, por nenhum fundamento técnico, não acreditam na urna. Não acreditam na urna. Então, quando você tem um chefe de poder fazendo isso, ele está atentando, sim, contra a democracia brasileira. E o pior
é que você pode dividir quem apoia ou elege o Bolsonaro em, vamos dizer, dois tipos. Aqueles que o fazem muito contrariamente porque são contra o outro lado e que tem ali uma simpatia com o presidente, mas tem os seus limites. Considera que ele erra ali, considera que ele não acerta acolá. Agora, se tem gente que escuta o Bolsonaro pregar contra o sistema, o Supremo, que é uma característica típica do populismo, tentar cortar toda e qualquer relação entre o líder e o povo. Não tem justiça eleitoral, não tem Congresso, não tem STF, não tem nenhuma instituição. Todas são um problema para o desenvolver da nação, da pátria. E aí, na hora que ele faz isso, tem gente que fala, não, instituição é importante. Mas tem alguns que falam, este cara está com a razão. Sabe o que eu vou fazer? Pegar em instrumentos e invadir a sede do Supremo. Agora, vamos mudar um pouco. Isso 8 de janeiro parece que, inclusive, é um mote do próprio governo de plantão. Precisa. O governo de plantão precisa do 8 O de populismo janeiro. precisa sempre de um inimigo. O populismo precisa eleger inimigos. Aliás, uma característica E dividir o povo. E uma característica do populismo é assumir o poder e eleger o meu inimigo. Isso. Porque a partir... Esse moinho de vento eu vou pelear com ele até o fim da minha vida. Sim. Até a próxima Tanto eleição. que algumas eleições não tem uma questão É. de saúde, segurança e educação, é só estamos contra o outro. Isso. É nós contra eles, né? É. Mas Isso é a degeneração da política como uma espécie de guerra. É uma guerra sem derramamento de sangue, mas é uma guerra. Não é? E pode levar até uma guerra com derramamento de sangue. Agora, só para a gente finalizar, porque a gente está indo aqui para o final desse segundo bloco, perde a democracia quando você tira um candidato do jogo? Você tira um candidato potencial do jogo. Claro. Não dá para a gente dizer, eu não conseguiria aqui delimitar em percentuais, mas vamos aí fazer um exercício, no mínimo 25% do potencial de votos está na mão de Jair Bolsonaro, se você pegar aquilo que foi o resultado da última eleição. Eu passo para o Augusto com uma provocação, já que nós estávamos com o FDP antes da gente. Vamos dizer que o assunto é futebol, Augusto. Vale a pena tirar de campo um jogador que faz tanto gol, ainda que ele dê cotovelada no coleguinha, entre de rasteiro o tempo inteiro, meta a mão na cara do adversário? Será que dá? Ele é tão bom de gol? E aí, Augusto? Se ultrapassa determinadas regras, como essas que o Gabriel falou, eu acho que cabe à democracia zelar pela rigidez do processo eleitoral, né? Embora nós tenhamos que tomar um pouco de cuidado com isso, não é? Quer dizer, o eleitor deve ser soberano. Ainda que democracia não seja só eleição, como a gente viu, o eleitor tem que ser soberano. Eu não posso estar toda hora dizendo, olha, cuidado, não faça isso, está proibido aquilo. Mas, meu irmão, por que não é? fica parecendo uma tutela exagerada ou uma intervenção exagerada num processo que é um processo de escolha? Porque se nós estamos falando em democracia, nós temos que entender que democraticamente existe uma parcela de cidadãos que tem em Jair Bolsonaro Sim. uma ideia de líder, Aí eu vou uma falar ideia de transformação. O Brasil tem um grande avanço em relação a outras democracias. Eu vou defender o nosso quinhão. Tive nos Estados Unidos a convite do governo americano, estudando muito de perto localidade, democracia. Estados Unidos não tem justiça eleitoral. E lá, o voto para deputado é um voto distrital. Então a pessoa define uma área e vota. Tem uma expressão que surgiu disso, que é o gerrymandering. Por conta de uma situação, que eu não vou explicar tanto, o secretário de governo, que é quem decide a eleição, desenha o distrito de modo a colocar dentro de um quadradinho todo mundo que beneficia certo eleitor. E aí é um problemão, porque eles não têm justiça eleitoral. A justiça eleitoral brasileira, ela não zela só por tamanho de banner de candidato, só por debate ou programa de televisão. Ela zela pela democracia. Então, Paulo, eu acho que é o seguinte, para te provocar para o segundo bloco, eu acho que a decisão, inclusive, pode ser muito positiva, não só por uma questão jurídica, mas política. Porque ela liberta aqueles que consideram o Lula um populista, o PT um mal, de necessariamente encontrar em outro populismo a solução. Porque vamos pensar que nos 3 nomes que estão aí sendo ditos em relação a uma posição contrária ao Lula. Tarcísio, governador de São Paulo, Zema e Eduardo. Eduardo Leite. Nenhum dos 3 é populista. E eu posso provar. Por atos dos 3. Não, isso Entendeu? é só você ver os 3 que você percebe claramente que nem Tarcísio, nem Zema então, e ou nem seja, Eduardo Leite são populistas. não vou falar de uma disputa entre esquerda e direita. Não é isso. Pode ter ideologia. Mas nós estamos falando de uma libertação
daqueles que são contrários ao populismo e até à ausência de democracia do PT, de não ter que usar o antídoto, ou melhor, uma outra fórmula parecida. E não vem aqui com o negócio de falsa simetria, nós não estamos comparando Lula e Bolsonaro, são coisas distintas. Mas ter que usar um para atacar o outro encurrala o Brasil numa situação muito ruim. Bom, daqui a pouquinho tá aqui, ó. Esse é uma edição especial. Essa é uma edição. É o contrário, peraí. Eu não estava vendo. Tá aqui. Essa é uma edição especial que eu tenho o maior carinho por ela. É George Essa é Orwell, sua? é minha, na Revolução dos Bichos, que é A Fazenda dos Animais. Ela era minha até agora, porque eu quero presentear o meu amigo Augusto de Franco com que este legal. exemplar da Fazenda dos Animais. Me dá Você aqui. tira a mão que o presente é para ele. Da Fazenda dos Animais eu trouxe propositadamente para te Bonito. dar de presente. Lindo. É uma edição especial que tem Muito obrigado. tem as capas, as principais capas das edições no mundo, Olha. tem comentários posteriores, pós-fácios, né, à edição central, e é Olha, um livro capas. maravilhoso. Esse livro eu tenho ele, guardo ele com muito Genial. carinho, porque eu acho uma edição primorosa da Fazenda dos Animais, que era a antiga Revolução dos Bichos. E nós vamos falar dele, Nós né? vamos falar dele daqui a pouquinho. Daqui a Vamos pouquinho. E ainda vamos voltar falando um pouquinho mais sobre essa história que a gente estava falando aqui de populismo ou não, quem é populista ou não no cenário brasileiro, para amplificar a discussão com você. Intervalo rapidinho, a gente volta. Chegaram as caixas e quadros de sobrepor da Crona. Agora você pode aplicar sobre paredes de alvenaria, drywall, madeira e container. A mesma qualidade e as mesmas funcionalidades que já tinha na versão de embutir. Assim você tem mais opções para organizar e distribuir a fiação e o cabeamento do seu projeto. São produtos que não propagam chamas, fáceis de instalar e de limpar, e com muito espaço interno. Os quadros de distribuição oferecem a opção com ou sem barramento. São compatíveis com disjuntores DIN e NEMA, e o barramento pode ser fixado nos 4 lados do quadro. O sistema de trilho é por simples encaixe. A tampa é reversível e abre 180 graus para os 2 lados. Os quadros sistema VDI também têm tampa reversível com abertura 180 graus e já vem com suporte RJ. As caixas de passagem elétrica permitem organizar e encaminhar a fiação com mais espaço interno e são de fácil instalação e limpeza. Novos quadros de distribuição, quadros sistema VDI e caixas de passagem elétrica de sobrepor. Mais um show de confiança, segurança e tecnologia da Crona. Uma linha completa para quem é completamente ligado em qualidade. A Crona é show. Eu experimento tudo quanto é tipo de café. Arábica, conilon, geisha, bourbon, catucaí amarelo. Cafezinho expresso, então, delícia. Maria Lasca é campeão em cafés, mas multicampeã mesmo é a Claro, com a internet mais premiada no Speed Test. Internet móvel com a menor latência do país. Se você já é cliente, saiba que você está com a melhor. Ainda não é? Vem pra Claro! Não sugiro colocar açúcar no seu cafezinho não, porque mata as notas sensoriais, né? Um brinde. Você ligou para o Saque 98. Ó, Rafael Paulo Marques chegou aqui falando, cadê os rock das antigas 98 FM? Tá precisando tocar mais música. Ô Rafa, fim de semana tá aí, irmão. Ó, de manhã cedinho até a madrugada com rock and roll, com música boa aqui na 98. Sim, o rock não morreu, pelo menos na 98 FM. Durante a semana tem informação, mas fim de semana a música fica, viu? Sintoniza, irmão! Você ligou para o Saque 98. Bom, estamos de volta aqui com o Democratismo, já estou com os 2 livros, A Fazenda dos Animais. Nós nos comprometemos, nós não, Gabriel, então ele faz favor dele cumprir a sua promessa, não ficar empurrando as promessas dele para os outros. Gabriel Azevedo se comprometeu a presentear 2 livros
de A Fazenda dos Animais, de George Orwell, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho, e daqui a pouquinho nós vamos dizer quem ganhou esses 2 livros. Mas, Augusto, fala um pouquinho mais sobre populismo para fechar essa nossa conversa, até porque o Gabriel tocou num assunto muito importante, quando ele diz nem Tarcísio, nem Zema, nem Eduardo Leite são populistas, e disso nós podemos afirmar. Olha, o populismo não é uma característica psicológica, porque a gente tem mania de achar que o populismo é aquele demagogo. É o cara que promete construir ponte onde não tem nem rio, né? Então, não é isso o populismo. O populismo é um tipo de comportamento político que o cara olha a sociedade e divide sempre em 2 polos, as elites, o establishment, o sistema e o povo. O povo populista é aquele que segue ele, o líder populista. O resto é inimigo. O resto faz parte das elites. Então, essa é a principal característica do populismo. Ele divide a sociedade numa única clivagem, numa única divisão. Elites e povo. Elites e povo. E ele sempre está do lado do povo. E embora pertença comumente às elites. Em geral, faz parte das elites. Isso, né? Essa que é a grande contradição. Porque ele se torna um populista fazendo a divisão do nós contra eles, e até porque ele conhece muito bem o comportamento que tem as elites. Claro. E é muito interessante quando a gente fala disso, porque o brasileiro acha que a elite comumente o brasileiro tem a ideia de que a elite é o rico, é o milionário. E nós, por exemplo, hoje somos subjugados a uma elite política patrimonialista. Eu acho que depois pode ser um bom tema de programa o quanto as mídias sociais fazem essa vontade populista de dividir as pessoas em algo num patamar nunca visto. Porque com as mídias sociais e os algoritmos, você consegue, de fato, direcionar conteúdo, aglutinar as pessoas em bolhas, utilizar grupos de WhatsApp para dividir as pessoas. O grupo de WhatsApp virou um negócio em que você fica com quem você concorda. Claro. Então, e eles são opacos, né? Ninguém sabe quem está no grupo, um grupo não conversa com o outro. Mas o Paulo, ainda tem uma outra característica do populismo. A primeira divide a sociedade assim, de maneira grosseira, entre povo e elites. A segunda trava a política como se fosse uma espécie de guerra. Sim. A política vira uma continuação da guerra por outros meios. E aí que aparece o nós contra eles. Não é? Nós contra eles. Isso é característica também do populismo. E a eleição, a escolha de inimigos para essa batalha. Os inimigos são eles. São os que não são nós. Nós somos nós, independente de quem sejamos, e eles são eles. Aqui, A Fazenda dos Animais está aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro. George Orwell, em inglês, em 1900, ele trabalhou nas Forças Armadas, ele foi oficial, salvo engano. Eu até lembro disso aqui. Ele trabalhou na Polícia do Império. Era um jornalista. Era um jornalista, trabalhou na Polícia do Império. E George Orwell escreveu 2 livros, 2 títulos. O Bob Faria lembrou de um deles, 1984, onde surge a figura do Big Brother, do Grande Irmão. Isso. E em 1945, salvo engano, ele lança A Fazenda dos Animais. Esse foi antes, né? O 1984 ele escreveu em 49. E esse em 45. Esse em 45. 45 ele lança A Fazenda dos Animais. Agora, por que nós estamos mostrando esses livros? Diga lá, então, por que a Fazenda dos Animais pertence tanto à nossa discussão? A Fazenda dos Animais, com certeza, mas sempre nós vamos recomendar aqui no Democratize um tipo de livro em que a pessoa tem uma visão de democracia a partir de uma história, de um romance, não é? Não é um texto teórico que o cara tem que estudar, analisar. Que não vai cair na prova. Exatamente. Vai ter filme também. Vai ter filme também, não é? Aliás, tem um filme, igual um aluno preguiçoso, tem um filme. Tem vários filmes. Se você está gostando muito da história aqui nossa e quiser depois seguir com a democratização do seu ser, vá no YouTube e digite Revolução dos Bichos. Tem o desenho animado, tem os bichinhos propriamente ditos, e ambos são 1 hora. É bom para você ver aí antes de dormir nessa segunda-feira. Para deixar apetitoso, e o Augusto botar toda a teoria, eu vou na prática. Um belo dia, era uma vez, uma fazenda. E nessa fazenda, os bichinhos estavam muito chateados, porque o fazendeiro extraía os ovos das galinhas,
matava os porquinhos para tirar, né, bacon. Eu tô lembrando fazia o cavalo trabalhar. O país tem ainda. Exatamente. Onde os animais eram tratados como bestas, são ainda. Tudo é, né, reciclado. Exatamente. E aí, num belo dia, acontece uma revolução. Por isso que nós todos aqui líamos Revolução dos Bichos, que foi a tradução portuguesa, né, do Animal Farm, que é Fazenda dos Animais, de tradução literal. E aí esses bichos tomam a fazenda, expulsam o homem, que vai embora para a cidade mais próxima, e os animais, portanto, falam assim, olha, nós precisamos nos organizar, que agora isso daqui vai ser o paraíso na Terra. E aí tem um porco mais velho lá na fazenda, o Major, que fala para os animais assim e constitui o animalismo, que é uma espécie de ideologia da vida na fazenda. E ele cria um conjunto de regras. Por exemplo, todos os animais são iguais, como está aqui no porquinho, né? Todos os animais são iguais. Aí eu vou mostrar só a primeira parte aí na tela. E claro, ao longo do desenvolver da fazenda, os bichinhos vão encontrando alguns problemas nas regras do animalismo. E começa a se fazer adaptações nessas regras. Por exemplo, todos os animais são iguais, viram o seguinte, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Né? E aí, claro, começa a ter um problema de assembleia, porque tudo que eles começam a votar é votado em assembleia. Só que as ovelhas são treinadas pelos porquinhos para sempre concordar. Sim. E os cachorrinhos são treinados para manter os outros bichos sob controle. E, de repente, aquela fazenda que tinha muitas pretensões positivas se transforma numa outra coisa. E o meio da história é maravilhoso, o fim é ainda mais surpreendente. E por que é tão importante, Augusto? Assim, a gente... É um livreco, né? Curtinho, delicioso, o filme é mais curto ainda, vale a pena. É muito importante porque, na verdade, ele fez um retrato do que foi o stalinismo, né? Quer dizer, surge uma proposta de construir uma sociedade mais igualitária, e, de repente, ela começa a concentrar poder, gerar desigualdade política, não é? E aí vira um sistema ditatorial, um sistema autoritário. Não é? Então, é um livro muito interessante. Que era a busca de uma democracia plena. Deveria ser. Era a busca de uma democracia plena, tanto que quando o Major reúne pela primeira vez todos os animais, ele fala que se os animais pudessem ser os responsáveis pelo seu próprio sustento, sem ter que trabalhar sem ter que dar, teria ali uma forma de relação prazerosa entre os animais daquela mesma fazenda, expulsando o homem, que era o grande inimigo. E para vocês ficarem, né, assim, bem para quem nunca leu ou nunca conheceu, é uma analogia com a Revolução, com várias, mas sobretudo a Revolução de 1917 na Rússia. Você tem o porco Major como Lenin, que é a pessoa que passa, né, o ideário e morre em seguida, né, mas ainda está lá conservado no livro. Já vou dar uma dica aqui, a cabeça do porco que morre fica lá conservada para que os animais sempre se lembrem dele. Aliás, fizeram isso com o corpo do Lenin, né, embalsamado. O porco... Na China, Mao Tse-tung e outros tantos. O Napoleão e o Bola de Neve são uma alegoria também do Stalin e do Trotsky, perdão. Falei Lenin de novo. Do Trotsky, né? O Trotsky acaba picando a mula e morre com uma picaretada na cabeça no México. E por que é muito interessante? Porque, às vezes, a democracia, ela corre um risco enorme por gente que vive falando de democracia. Eleição, participação popular, importância do povo. Só que o gene não é democrático. E esse livro é, sobretudo, eu acho que uma coisa que vai ser o grande papel desse programa. Se eu puder aqui dar, talvez, o nosso principal papel. Gerar para você que está nos acompanhando, cadê a tela aqui? Gerar para você que está nos acompanhando antídotos. Porque ninguém aqui quer ser pastor de ninguém. Ninguém aqui quer convencer ideologicamente você de ninguém. Ninguém quer que você concorde com tudo que a gente diga. Entendeu? Não concordo com isso. É ok você não concordar. Aliás, faz parte. Que bom que nós estamos provocando o papel da discordância. E que bom que você questiona o que nós estamos dizendo. Sai daquele período, daquela fórmula de absorver tudo que os outros dizem. Mas o que você precisa ter nesse programa é um antídoto. E eu garanto
Quem são as pessoas que a gente vai passar? Esse A livro? Sandra Malta. Ô, Sandra Malta, aí, ó. Você ganhou um. E o Felipe Veiga, isso aí. E o Felipe Sandra Veiga. Malta e Felipe Veiga. Vocês podem passar ganharam aqui. os 2 livros. É só vir até aqui, na Rede 98, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, número 99, na Savassi, em Belo Horizonte, no Carmo Sion Savassi, em Belo Horizonte. O nome de vocês estará na portaria, junto com o livro. Vocês podem passar aqui. E lembre-se o seguinte, a partir do próximo programa, não vai ser fácil ganhar, não. A partir do próximo programa, você terá que estar atento àquilo que nós estaremos falando aqui, porque nós vamos lançar uma pergunta de uma das nossas conversas para que você responda aquilo que foi debatido aqui. Difícil, hein, Augusto? Você pensa uma daquelas suas assim, trívias. Augusto é que é o, o Augusto grande... vai fazer. E por falar em Augusto, eu gostaria de falar desse livro, um livro que foi lançado há 9 dias. 9 dias. Como as Democracias Nascem, de Augusto de Franco. É um livro delicioso para se ler. Em 8 dias eu li o livro. Eu tenho o hábito que eu leio o livro e vou marcando o livro com marca-texto. Marca-texto e post-it. Vai mostrar para cá, vou mostrar para cá então. Eu vou marcando o livro com marca-texto e post-it para depois voltar aonde eu quero ler outra vez. E esse livro tem uma descoberta incrível. Tirando a introdução dele, você pode fazer a leitura de qualquer ponto. E é incrível isso. De qualquer ponto que você começar, você faz a leitura, excetuando a introdução, que você precisa dela para poder compreender esse movimento que o livro tem dentro. Como é que você está? Feliz com o lançamento do livro? Muito feliz. Feliz, Esse né? livro foi feito, Paulo, e Gabriel, foi feito para animar conversações democráticas, porque democracia não pode ser um troço chato, um troço cacete. Não é? Cara diz, eu não quero ficar falando sobre política e tal. Não, a democracia tem que ser um negócio interessante, inovador, bacana. Então, como é que você anima novas conversações democráticas? É levantando novas maneiras de olhar a democracia. Esse livro só faz isso. Ele levanta, sugere novas maneiras de olhar a democracia como regime político, como modo de vida e, com isso, recuperar esse papel inovador que a democracia tem e que a gente esqueceu. Tá aí, então. E vamos falar um pouquinho de um outro movimento que esse programa vai acompanhar muito de perto, que é o surgimento do P7 Criativo, na Praça 7, em Belo Horizonte, de um espaço destinado à discussão da democracia. A Casa da Democracia, Gabriel pode falar até muito melhor sobre isso, um projeto extremamente interessante. E depois de pronto esse projeto, nós estaremos uma vez por mês transmitindo o programa direto da Casa da Democracia, com a participação dos nossos espectadores e ouvintes, que vai enriquecer muito mais esse nosso debate. Auditório, né? Um auditório. Um programa de auditório. Um programa de Você vai ser o auditório. nosso Silvio. Eu vou ser o Silvio Santos, estou treinando para isso. Já começo, inclusive, pedindo para o meu gerente reservar o dinheiro que o Silvio Santos tem para que eu possa exercer a função do mesmo. Mas Seguinte, diga lá, meu Paulo, querido. Olha só, o meu despertar para a democracia, em essência, parte desse cara aqui. Eu sou muito grato a ele, porque o Augusto, quem não segue, siga no Twitter, é um cara bom. E tem um TED que ele apresentou em 2008. E na hora que ele mostrou umas coisas lá, eu falei, uau, é isso. E aí, cara, de lá pra cá a gente tem se unido e criamos uma associação com outras pessoas do Brasil todo, cuja sede é em Belo Horizonte, que é o Movimento pela Democracia, para trazer pessoas, porque não há democracia sem democratas. A sede vai ser no P7, no lugar de conversações, que é a Praça 7, e nós vamos ter um auditório lá. E uma vez por mês, não é isso? Nós vamos ter um programa ao vivo. Então as pessoas que estão aí no YouTube vão sair de frente da internet, porque democracia Vamos conversar com a interação real. E vai ser lá no auditório do P7, na Praça 7. Está terminando por aqui o nosso Democratize dessa terça-feira, que pena. Mas que bom que terça-feira que vem tem mais. Passou rápido. Toda terça-feira, de 9 às 10 da noite, nos canais de imagem da 98. E de 10 às 11 da noite, você acompanha a reprise na 98 FM 98,3. Muito obrigado a você que dedicou um pouco do seu tempo a esse papo. Um papo que pretende ser cada vez mais democrático. Quer seguir feliz? Democratize. Até terça-feira.